Bem-vindo à lição 6. Teste de software. Sistemas são testados para detectar defeitos ou falhas antes de serem entregues aos usuários finais. Um fato conhecido é a dificuldade em se localizar e corrigir falhas, uma vez que o sistema está em uso. Nesta lição, discutiremos métodos e técnicas para desenvolver casos de testes. Ao final desta lição, o estudante será capaz de utilizar métodos e técnicas no desenvolvimento de testes, utilizar métodos de projeto de casos de teste, aprender a como testar classes, entender o desenvolvimento voltado para testes, aprender a testar sistemas, utilizar testes de métricas. Um sistema é testado para demonstrar a existência de uma falha ou defeito, pois o objetivo de se testar é descobrir possíveis erros. Em um sentido mais amplo, um teste é bem-sucedido somente quando uma falha é detectada. Identificação de falha é o processo para a identificação e a localização da causa da falha. Correção e remoção da falha é o processo de efetuar mudanças no software e no sistema para a remoção das falhas. Princípios de teste de software. Todos os testes devem ser seguidos de acordo com os requerimentos. Testes devem ser planejados muito antes dos testes começarem. O princípio de Pareto aplica-se nos casos de teste. Este princípio indica que 80% de todos os erros descobertos durante os testes serão provavelmente seguidos de 20% em todos os módulos ou classes do projeto. Testes começam em pequenas partes do código e devem progredir de forma a se atingir as grandes partes do sistema. Testes devem ser realizados de forma exaustiva e de forma mais completa possível, o que possibilitará boas chances de se construir um sistema com um mínimo de falhas. Para ser mais eficaz, um terceiro grupo, independentemente, deve conduzir os testes. Estratégias de teste integram métodos no projeto de caso de testes, em uma série bem planejada de etapas, que resultarão em uma implementação de sucesso do projeto. Tem como objetivo assegurar que o projeto construído execute uma função específica, verificação, e que esteja seguindo as exigências do cliente, validação. Os desenvolvedores são responsáveis por testar unidades individuais antes de realizarem a integração destas unidades ao projeto. O grupo da garantia da qualidade pode ser encarregado de executar o teste. Testes começam com um único componente, utilizando as técnicas de caixa branca e caixa preta para produzir os casos de teste. Teste de caixa branca é também conhecido como teste da caixa de vidro. É uma técnica de projeto de caso de teste que utiliza a estrutura interna do controle do componente. Como foram definidos seus métodos para produzir os casos de teste? Seu objetivo é assegurar que as operações internas executem de acordo com as especificações dos componentes. Teste básico do trajeto é uma técnica de teste que permite que o projetista do caso de teste produza uma medida lógica da complexidade, baseada na especificação processual de um componente de projeto. Esta medida da complexidade é utilizada como um guia para definir o fundamento da série de trajetos de execução que serão testados. Primeira etapa: utilizar uma especificação do procedimento como entrada para produzir trajetos básicos para a execução do trajeto. Segunda etapa: desenhar o gráfico de fluxo da especificação processual. O gráfico de fluxo descreve o fluxo lógico do controle da especificação. Utiliza nodes, bordas e regiões. Os nodes representam uma ou mais instruções. Pode ser traçados por sequências ou condições.
As bordas são as ligações dos nodes, representam um fluxo de controle similar ao gráfico do fluxo. As regiões são áreas limitadas pelas bordas e pelos nodes. Etapa 3. Calcular a complexidade do código. A complexidade ciclomática é utilizada para determinar a complexidade do código processual. Etapa 4. Determinar o caminho básico dos trajetos da execução. A complexidade ciclomática fornece o número de trajetos independente no código, linearmente. Etapa 5. Documentar os casos de testes, baseados no trajeto identificado da execução. Casos de teste são preparados para forçar a execução de cada trajeto. Condições ou predicatos de nodes devem ser corretamente ajustados. Cada caso de teste é executado e comparado com o respectivo resultado. Estrutura de controle de teste é uma técnica de teste de caixa branca, que testa 3 tipos de controles de classes. Teste de condição, método de projeto de caso de teste, que testa condições lógicas contidas em uma especificação processual. Teste de repetição é um método de projeto de caso de teste que foca exclusivamente na validade dos construtores interativos ou da repetição. Teste de fluxo de dados é um método de produção de caso de teste que seleciona os trajetos de acordo com a localização das definições e utilizações de variáveis no código. Teste de caixa preta é um teste de projeto focado nos aspectos do projeto em relação aos requerimentos funcionais do mesmo. Engenheiros de software devem testar os requerimentos funcionais do projeto por meio da entrada de dados. Testes baseados em gráficos é um teste de caixa preta que utiliza objetos que foram modelados durante o projeto e os relacionamentos entre estes. Passo 1. Criar um gráfico dos objetos do software e identificar os relacionamentos entre estes objetos. Passo 2. Utilizar gráficos para definir os casos de testes. Identificar o ponto de início e término do gráfico. Nomear os nodes e especificar as propriedades. Estabelecer os relacionamentos através das bordas. Criar casos de testes e garantir que cobrem os nodes e as bordas. Teste de equivalência utiliza a entrada de dados do código. Isto divide a entrada de dados em grupos, para que os casos de testes possam ser desenvolvidos. Casos de testes são utilizados para descobrir erros que reflitam em uma classe de erros. Teste de limite de valor usa os limites de valores para se criar casos de testes. A maioria das falhas no projeto ocorrem no limite dos valores de entrada. Testes de projeto podem ser realizados em várias etapas ou tarefas. Testes de projeto se preocupam com testes individuais, testes de unidade, ou com seus relacionamentos, teste de integração de sistema. Testes de unidade é o nível básico dos testes. Isso tem como intenção testar os menores blocos do código. Este é o processo no qual se executa cada módulo para confirmar que ele desenvolve o que sua função realmente determina. Na engenharia de software orientada a objetos, o conceito de encapsulamento é utilizado para definir a classe, os dados, atributos e funções, métodos e operações. São agrupados juntos numa mesma classe. As menores unidades de teste são as operações definidas nestas classes. Contrário ao jeito de se realizar teste, operações definidas na classe não podem ser separadas para que o teste seja realizado. Isto deve ser testado no contexto dos objetos da classe instanciada. Após os testes de unidade, todas as classes devem ser testadas para a integração
O teste de integração do sistema verifica se cada componente interage de maneira satisfatória quando agregados e que todas as interfaces estão corretas. Teste de integração é baseado num grupo de classes que colaboram ou interagem quando uma entrada necessita ser processada ou um evento foi ativado. Uma thread é um caminho para a comunicação entre essas classes, que precisa processar uma única entrada ou responder a um evento. Todas as possíveis threads precisam ser testadas. Os testes de integração começam por identificar as classes independentes, que são aquelas classes que não utilizam ou utilizam pouco as outras classes. Classes independentes devem ser testadas primeiramente. Desenvolvimento voltado para teste é um método que adota a aproximação do primeiro testar e refazer. A aproximação de se testar primeiro é uma técnica de programação que envolve análise, projeto, codificação e teste em conjunto. 2 passos são básicos: escrever somente o necessário para se descrever o próximo incremento de comportamento. Escrever somente o código necessário para se passar no teste. Refatoração, por outro lado, significa melhorar um código já existente. É um modo sistemático de se melhorar um código, eliminando as partes redundantes ou duplicadas do mesmo. Este é um processo no qual se altera a estrutura interna do código, sem que sejam feitas alterações no comportamento do projeto. Os benefícios para o desenvolvimento voltado para testes são: permitir o desenvolvimento simples de incremento. Um dos benefícios imediatos do uso de TDD é que o mesmo gera um sistema quase imediatamente. Envolver um processo de desenvolvimento simples. Desenvolvedores ficam mais concentrados, porque o único detalhe no qual precisam se preocupar deve ser passar no próximo teste. Prover um constante teste de regressão. A modificação em um módulo pode ter consequências não esperadas no resto do projeto. Melhorar a comunicação. Os testes de unidade servem como uma linguagem comum que pode ser usado na comunicação do comportamento exato de um componente, sem ambiguidades. Melhorar no entendimento do comportamento do sistema. Escrever os testes de unidade antes de escrever o código ajuda ao desenvolvedor a se concentrar em entender os requerimentos. Centralizar o conhecimento. As unidades de teste servem como um repositório que provê informação sobre as decisões do projeto que vierem a ser tomadas em algum momento. Melhorar o projeto, fazer com que o desenvolvedor escreva os testes de unidade antes da codificação, ajuda o mesmo a entender melhor o comportamento do projeto como um todo e ajuda a pensar no sistema de um ponto de vista do usuário. Passaremos agora para o NetBeans. Observe estes 2 métodos. Iremos agora realizar um teste com estes métodos: acessar a opção Tools e acessar a opção Create JUnit Tests. Podemos selecionar os tipos de métodos que desejamos que o JUnit teste, como também os métodos opcionais de código. Podemos incluir ou não comentários adicionais. Neste caso, iremos testar exclusivamente os métodos públicos. E o NetBeans cria uma classe automática para o JUnit. Observe o código. Para o teste do primeiro método, verificamos um valor que esperamos que este valor aconteça. A mesma coisa obteremos para o segundo método. Pressionamos Shift com F6 para executar esta classe de teste e observamos que um dos testes falhou. Podemos obter a informação por que o teste falhou. O teste de sistema é preocupado com testar um sistema inteiro, baseado em sua especificação. O software, ao ser testado, é comparado com a sua especificação funcional depois do teste de integração. O sistema é testado como um todo, com foco na funcionalidade e exatidão. São os seguintes passos para gerar casos de teste de sistema. Primeiro, utilizar RTM
e priorizar os casos de uso. Muitos projetos de desenvolvimento de software podem ser obrigados a entregar o software logo para um grupo de desenvolvedores pequeno. Segundo, para cada caso de uso, criar cenários, começando da prioridade maior para menor, criar um conjunto suficiente de cenários. Terceiro, para cada cenário, obter pelo menos um caso de teste e identificar as condições de execução. Quarto, para cada caso de teste, determinar os valores para os dados. Uma vez que todos os testes foram identificados, eles devem ser completados, revisados e validados para garantir a eficácia e identificar os casos de testes redundantes ou que estão faltando. Testes de validação começam depois do ápice do teste do sistema. Consiste em uma série de casos de testes, caixa preta, que demonstram a conformidade com os requisitos. Critério de validação é um documento contendo todos os atributos de software visíveis ao usuário. Testes alfa e beta são uma série de testes de aceitação para permitir o usuário final a validar todos os requisitos. Podem ir desde testes informais a testes executados de forma planejada e sistemática. Testes de software RTM é quando um componente é implementado. A especificação de teste e os casos de testes devem ser desenvolvidos. Precisamos estar atentos a ele e, ao mesmo tempo, ter certeza de que cada teste é mapeado em um requisito. As métricas de testes são utilizadas para medir a qualidade de um projeto orientado a objetos. Mencionada na engenharia de projeto, também provê uma indicação da quantidade de esforço de teste necessária para testar o software orientado a objetos. Além disso, outras métricas podem ser consideradas para encapsulamento e herança. Nesta lição, vimos testes de software, princípios de testes de software, práticas nos testes de caixa branca e testes de caixa preta, testes de unidades, testes de integração, desenvolvimento baseado em testes, TDD, passos na criação de caso de testes, testes e critérios de validação, testes alfa e beta, componentes de teste de software RTM, métricas de teste. Os seguintes parceiros tornaram o Jedi possível em língua portuguesa: Instituto CTS, Sun Microsystems, Java Research and Development Center da Universidade das Filipinas, DFJUG, Banco do Brasil, Politec, Borland, Instituto Gaudium e CNBB.